Começamos por si, Frederico, vamos lá embora. O que é isto da dor ciática? Normalmente atinge os mais velhos, mas os mais novos também. Há alguma coisa a comprimir uma raiz do nervo ciático. O que é isso? Então, a dor ciática é uma dor que vem Uma da região raiz do lombar nervo, sim. e que vai através do trajeto desse nervo, portanto, pela parte de trás e de fora da perna, podendo chegar ao pé. O que é que se quer dizer? Quer dizer que há uma estrutura, normalmente uma hérnia discal, Mas vamos lá ver, mas o nervo ciático começa então aqui na nádega. sai da coluna, Sai da coluna coluna. lombar, No final da coluna. exatamente. E passa pela nádega. Por baixo da glúteo. nádega Sim. e pela parte de trás da coxa e da perna até ao bordo externo do pé. Pronto, por isso é que a malta fica sempre aqui e queixa-se do rabiosco. Exatamente. Não é? Exatamente. Certo. Este trajeto, a dor, Quer dizer, há pessoas que se queixam do rabiosco por outras razões. pronto, mas neste caso específico, a dor, o problema não está no sítio onde há a dor. O problema vem todo da região lombar. Da raiz. Exatamente. Simplesmente, isto é uma dor irradiada, ou seja, a dor irradia pelo trajeto do nervo. Um bocadinho como, por exemplo, quando a pessoa tem um infarto e dói o ombro, não é? Sim. O ombro está tudo bem, mas os nervinhos que dão a sensibilidade do miocárdio têm esta distribuição. E então, a causa mais frequente de uma dor ciática é uma hérnia discal, assim, por uma larga maioria. Há outras causas, uma fratura pode dar uma dor ciática, um tumor, um deslizamento da coluna, mas, na grande maioria dos casos, uma pessoa com uma dor ciática tem uma hérnia discal. E o que é uma hérnia discal? Para isso temos de perceber o que é um disco intervertebral. Entre cada Uma vértebra, outra vértebra, no meio, entre as duas há aqui um disco. exatamente, é como se fosse um amortecedor. Tec, tec, Ok? tec, tec. Ele tem um anel fibroso à volta e no meio um tecido esponjoso chamado núcleo pulposo. Quando esse anel rompe, este núcleo pulposo tem tendência a sair. Muito Não bem. é? É como se fosse um amortecedor que cedeu. E quando esse núcleo pulposo se desloca, pode comprimir a raiz do tal nervo ciático e isso é que provoca a dor ciática. Para que é que serve o nervo ciático? O nervo ciático é um nervo misto, dá sensibilidade daquela região e tem raízes motoras que, por exemplo, Para o resto. uma dor ciática pode dar um pé pendente, ou seja, a pessoa não conseguir levantar o pé. Olha lá que é o pé, graças a Deus. Mas também pode dar outras coisas pendentes. Ai, pode? Pode. Então, Por exemplo, uma... Oh, diabo! É verdade. Isto, os nervinhos comandam tudo. podemos ficar de pau parado? Exatamente. Não é o ciático, mas uns nervos abaixo. Os nervos. Por exemplo, uma indicação formal, a maior parte das hérnias trata-se conservadoramente, com comprimidos, ou com fisioterapia, com reforço muscular, mas, por exemplo, o síndrome da cauda equina, que é quando uma compressão radicular dá uma anestesia do períneo e dá incontinência de esfíncteres, é uma indicação urgente para cirurgia. Ou seja, há hérnias que têm de ser operadas de urgência, mas são muito raras. As pessoas perdem Ficam incontinentes. Incontinentes. Portanto, os nervinhos que comandam os músculos que mantêm a urina na bexiga, perde-se esse controle. Alguém aqui tem problemas de ciática? Uma senhora, vamos lá. Eu gosto de ir sempre ao nosso público, porque é bom percebermos aqui. Eu tenho uma sorte com o público, tenho sempre testemunhos para quase tudo que é daquilo que nós falamos. Então diga lá, com que idade é que começou a ter os problemas? Tem que ter o microfone junto à boca. Já há bastante tempo, mas sinceramente não me recordo já. Mas já há muitos anos? Já há muitos anos, sim. E ainda mantém o problema. Sim, De vez em quando tem uma dor. exatamente. E fica com a perna presa, E fico com a perna presa, às vezes até vai até ao dedo grande. até ao dedo grande. E o que é que faz quando está assim? Tento massajar, dou-me bem com o saco de água quente, Sim. exato, e não muito mais. E tem com que periodicidade? Mais ou menos com as mudanças então do tempo é quando eu sinto mais. A ciática. Sim. Lá está ela a atacar. Exatamente. São dores fortes ou dores ligeiras? Umas vezes mais fortes umas que outras, mas às vezes não é fácil. Já uma vez tive bastante dificuldade, ia na rua a andar e tive que parar e dali não consegui sair. Aí tive que ir para o hospital. Esta senhora é um caso típico, Sim. não é? Isto é uma dor que normalmente surge nas pessoas ativas. Não, mas o que eu digo é o caso típico das pessoas que têm a ciática há muitos anos, vão camuflando a coisa, pondo uns saquinhos, umas mesinhas, cada um arranjar a muito sua, normal. não é? Mas não vão à raiz do problema tratá-lo. Porquê? Ou nem sempre há indicação para tratar a raiz do problema. Costuma-se dizer que só 10%
das Tem que sentar para a frente, hérnias... senão o nosso realizador mata. Só 10% das hérnias é que têm indicação cirúrgica. E isto tem um motivo, é que nós não conseguimos com a cirurgia devolver a normalidade ao problema. Ou seja, quando há uma hérnia, o que nós fazemos é retirar o material que está a mais. Simplesmente isso vai deixar o disco intervertebral sem o núcleo pulposo. O que quer dizer que, para tratar a hérnia, vamos prejudicar o amortecedor. Portanto, é uma cirurgia que não devolve a normalidade e que, passado 5 ou 10 ou 15 ou 20 anos, pode E ainda voltar. não há nenhum substituto para o núcleo pomposo. Tentou-se pôr umas próteses mecânicas, mas que não funcionaram. Portanto, neste momento não há solução para isso. Tenta-se evitar sempre a cirurgia exatamente por essa questão. Como é às vezes não é possível, a dor se for muito intensa, se a pessoa não conseguir ter uma vida normal, se a dor for incontrolável com medicamentos, pode ser preciso fazer a cirurgia. Mas é como digo, é uma exceção. A maior parte das hérnias trata-se com aplicação de calor local, porque relaxa os músculos, Calor da senhora. com analgésicos, anti-inflamatórios e relaxantes musculares. E, muito importante, isso é que devia ser a base de toda a nossa lógica, com a prevenção. Porque o anel fibroso rompe por traumatismos repetidos, normalmente. Não é comum uma hérnia traumática. O normal é a pessoa que se senta mal, que pega mal em pesos, que faz demasiados esforços, que está muito tempo sentado. Isso é que é a causa normal da degenerescência do disco. Certo. E, portanto, quem tem uma hérnia discal, disparate, quem tem uma dor ciática, a priori, tem que viver com ela e ir cuidando dela o melhor que puder. Exatamente. Porque a cirurgia é o último recurso. Sempre. Não é? É isto. A dor ciática acompanha-nos até ao longo da vida ou não? Tem a ver com a alimentação, por exemplo? Não tem nada a ver? Não. Tem a ver com as mudanças de tempo? Pode ter, sobretudo se estiverem associadas a alterações degenerativas. Não é? Porque é muito típico, se houver já um desgaste das articulações da coluna, nós notarmos quando o tempo fica mais frio ou mais úmido. Mas, por exemplo, é muito importante uma pessoa, o ideal era que nunca tivesse este problema, mas uma pessoa que tenha uma hérnia, é muito importante fazer algum tipo de atividade física dirigida. Por exemplo, a natação ou aquela forma de ginástica que é o pilates, é muito bom é indicada para prevenir novas crises. Porquê? Porque reforça a musculatura da coluna. Quanto mais forte for a musculatura que rodeia a coluna lombar, mais estável fica, menos tendência tem para isso. Pois claro. Com que idade é que nos começa a aparecer a ciática, normalmente? Normalmente é à volta dos 30 anos. Já me safei. Mas pode aparecer mais tarde. Era essa a questão. Mas é típica das pessoas ativas. Não é? Os problemas de coluna, a partir dos 60, 70 anos, costumam ser diferentes. Já é mais degenerativo, não é? A discopatia, a artrose de facetas, o deslizamento... A artrose de facetas. Pronto, basicamente, nós temos muitas articulações entre as vértebras e há umas articulações que vão desgastando e tem uma dor diferente, não é? Já não é uma dor que irradia, é uma dor mais lombar e é uma dor que, por exemplo, agrava quando se faz flexão, para lavar a cara de manhã. Só faz flexão para lavar a cara, meu amigo? Não, essa é a primeira coisa que se faz, normalmente. Depende. Há quem comece com flexões antes de lavar a cara de manhã. Também pode ser, mas com uma artrose de facetas não deve ser fácil. Ora bem, aproveitando a sua presença, uma vez que temos tempo, e não sei se pode falar sobre isto ou não, se tem alguma coisa a ver com a parte ortopédica, não faço a mesma ideia. A gota, estou a falar de dores abertas, tem alguma coisa a ver ou são coisas completamente diferentes? A gota é uma doença que muitas vezes tem sequelas que nós temos de tratar. Pronto, o que é isso da gota então? Gota, a maior Podes parte da mudar gota... aí, dor ciática, mudamos para gota. Temos tempo. Vamos mudar o registro. A ciática está arrumada, portanto, já sabem o que é, já sabem como é que, onde é que está a implicação e o que é que devem fazer. Cirurgia é a última hipótese, até lá é cuidar e reforçar a musculatura. Isso é o mais importante. Pronto. Ter uma vida mais ativa, ter cuidado como pega nos pesos, tentar sentar-se de uma forma correta. Não é? A gota. A gota é uma doença que não tem nada a ver. Está a ver, veio aqui para dar uma, dá duas. Ora bem. Já não está habituado, está a ver? Já não tenho idade para isso. Estou a falar de explicações, evidentemente, Claro. não é? Claro. A maior parte da gota é idiopática, o que quer dizer que nós não sabemos a causa. Por algum motivo, as pessoas acumulam ácido úrico em vez de o excretar pelo rim. Normalmente, o ácido úrico é um produto de degradação. E a maior parte das pessoas vai excretando pelo rim.
Em algumas pessoas, infelizmente, Excretando, vai passando pelo rio e vai fazendo o xixi. rim é um filtro. Pronto. Não é? E nós, nesse filtro, vamos excretando uma série de produtos tóxicos para nós. Claro. Se o rim não estiver a funcionar bem e não se sabe exatamente a causa deste problema, vamos acumulando ácido úrico. A acumulação de ácido úrico depois leva a que ele se acumule nas articulações ou nos tendões. Aí é que está. Ora, É aí que vocês entram. porque a acumulação de ácido úrico dá crises de gota. O mais típico, por exemplo, é na articulação do dedo grande do pé. Há malta que até tem que andar com uma bengala quando está É com uma gota. é uma dor terrível, porque nem o lençol conseguem pousar em cima do dedo do pé. Uma dor das piores dores que se pode ter, muito intensa, surge de repente e normalmente Está ao nível associada- daquelas dores de quem tem pedras nos rins e tal, uma coisa assim de género. Ou, Horrível. por exemplo, ficar com alguma coisa presa no zíper. Com alguma coisa. Aí é com catano. É. Muito má. Eu uso botões há anos por causa disso. Já por causa disso. Aí, mas é mesmo uma dor então terrível. Normalmente está associado à pessoa ter feito umas asneiras alimentares nos dias anteriores. Ora, aí está, porque, por isso é que eu lhe perguntei se na ciática tinha alguma coisa a ver com a alimentação, porque na gota parece que tem o álcool, o marisco, não é? Marisco, as carnes novas e algumas bebidas alcoólicas, muitas outras coisas. Há legumes que fazem aumentar o ácido úrico. Portanto, há uma lista de medicamentos que as pessoas que têm gota devem evitar. Se não evitarem, o caso típico é a pessoa que teve um casamento 2 ou 3 dias antes, fez uma série de asneiras e pagas, não é? Naturalmente. Ai, Jesus. Pronto, portanto, fica-se com o pé desgraçado, o dedo do... Muito. Porquê é que não puseram ali a gota que a gente está a falar da gota? Não percebo esta gente. Não é? Eu pedi-lhes, ponham a gota, mudem da coisa para a gota. Não, às vezes as máquinas não têm tempo para isso. Pronto, então ficámos com uma ideia também. Quem tiver gota deve-se dirigir a quem? Quem habitualmente trata estes problemas são os médicos de família. Certo. Até porque o importante na gota é fazer uma dieta apropriada e há medicamentos que fazem baixar o ácido úrico. Uns que se usam no dia-a-dia, outros que se usam nas crises. Chega-se aos ortopedistas. Os ortopedistas normalmente Quando é quando já há é as sequelas. inflamações O ácido úrico vai desgastando a cartilagem Muito bem. e vai destruindo algumas articulações. É muito frequente terem-se de fazer algumas intervenções para substituir uma articulação que foi destruída pela gota. Ok. Mas isso deve-se tentar evitar, não é? Claro, isso é o último dos últimos cursos. Obrigado, mais um gosto enorme ter cá o Frederico Teixeira, ortopedista, que hoje nos falou da dor ciática e também da gota. Acabámos de falar da gota.